Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai ver como que a gente consegue lembrar aquela informação que a gente estudou num cenário hipotético no início do ano e a gente precisa relembrar ela no meio do ano ou mesmo no final. Esses conceitos que eu vou apresentar aqui mudaram muito a forma como eu estudo e conseguiram resolver um problema que eu achava que era quase que insolucionável, que era lembrar de grande parte do que eu tinha estudado. Na aula passada eu falei sobre a curva do esquecimento. Eu disse que a curva do esquecimento podia ser expressa por essa fórmula, que dava o resultado em porcentagem. B era a porcentagem de informação e tempo, T, era o eixo X, tá? Acabava que a curva do esquecimento tinha esse comportamento aqui, como vocês podem ver. Agora, quando você, aluno ou aluna esperta, vai evitar essa curva, a gente espera que seja observado o seguinte cenário. Quando você começou a esquecer, você vem aqui ó, e pronto, você mudou a curva. E aí depois, quando você começou a esquecer, você pronto, mudou a curva. E constantemente, até que a curva tem um aspecto muito próximo de uma reta. O que a gente pode concluir analisando isso aqui? O comportamento teórico que se espera para evitar a curva do esquecimento é que ela se transforme em uma reta. Em uma das aulas, eu falei, mais especificamente, na aula sobre estudo ativo e estudo passivo, que existem dois tipos de memória, a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Quando a gente estuda ativamente, a memória que entra na memória de curto prazo, ela é passada para a memória de longo prazo, tá? MCP, MLP. A pessoa lembra da informação e evita a curva do esquecimento quando ela consegue fazer esse processo. Só que, como eu já falei, ele é um processo e não um evento automático. É por meio das revisões que a gente vai conseguir fazer com que essa curva tenha um aspecto de reta. Eu disse aqui nesse exemplo, café e aniversário. Se eu perguntar para você o que você comeu de café da manhã há 13 dias atrás, provavelmente você não vai saber responder. Mas se eu perguntar como que foi o seu aniversário há 5 anos atrás, você vai saber como me responder. Isso ocorre porque você conseguiu evitar a curva do esquecimento e fazer com que a informação fique retida na sua cabeça. A revisão constante e regular evita a curva do esquecimento. Quando você entra em contato com a informação pela primeira vez, o que a gente tem é esse comportamento aqui. Agora, quando você entra em contato com a segunda vez, a gente já tem esse comportamento aqui. Na terceira vez, esse comportamento. Quando a gente revisa. Eu vou deixar aqui a seguinte dica. Antes, mais, depois. Quando você vai estudar, você pode montar um resumo ou um mapa mental. Mas de cara, eu aconselho que você anote. Isso vai ser abordado aqui. Nas suas anotações, antes de você estudar, você vai revisar aquilo que você já tem anotado. E depois de você estudar, e caso você anote alguma coisa, e eu considero que você vai anotar, você vai revisar as novas e as velhas anotações. Isso vai sempre estar fazendo um processo de relembrar essa memória na sua cabeça. Digamos que você vai estudar história. E aí você anota um tópico aqui, tá? Quando você vai estudar novamente, no segundo dia, quando você for estudar, você vai reler o que você escreveu, vai anotar mais, e depois você vai reler de novo. Então aqui você leu essa linha uma vez, você leu essa linha 2 vezes, a terceira vez quando você vai relembrar no final, e essa linha você leu uma vez. Quando você continua fazendo isso, você vê que quanto mais você estuda, mais você vai relembrando a matéria que você computou. E essa informação vai ficando quente na sua cabeça. Dessa forma que você evita a curva do esquecimento, e de muitas outras também, mas ela é bem prática
rápida e consegue resolver os nossos problemas muito facilmente. Eu espero que você tenha gostado. Você vê que essa aula se relaciona com o que eu já passei, com os conceitos que eu já abordei. Você pode adaptar outras maneiras de evitar a curva do esquecimento. Muito obrigado se você ficou até aqui e até o próximo vídeo.